casa de aprendizado. Costumo falar que cada dia, cada quinta-feira, cada domingo que nós chegamos até essa casa, com a permissão de nosso Pai Todo-Poderoso, é um dia de aprendizado. E que esse aprendizado não fique só para nós. Que nós possamos passar adiante o que nós vamos ouvir nesta noite. E para darmos início, eu vou convidar o nosso professor. Eu sempre falo que aqui é uma aula hoje, hein? Nós vamos convidar o nosso professor para fazer o sinal verde. Xavier. Vamos ver o que vai fazer para nós hoje. Vem. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós nessa noite e que possamos hoje sair daqui aliviados, limpos, transparentes, amantes, com o coração assim transbordante de alegria. É o que pedimos ao nosso Mestre Jesus nessa noite. E esse livro, Sinal Verde, que é uma de André Luiz, com a psicografia de Francisco Xavier. Aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, não sei se tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez, mas a gente, antes da nossa palestra, nosso evangelho, a gente pega esse livro aqui e abre aleatoriamente em uma página e a gente faz uma leitura para a gente fazer uma reflexão. Não é? E quando faz o início como final, eu abri aqui numa página 39, onde tem questões a meditar. O que é que nós vamos meditar? A partir de agora, quando a gente chegar em casa, amanhã, quando a gente estiver trabalhando, a gente medita alguma coisa disso aqui. Ele aqui, ele faz 11 citações. Nessas 11 citações a gente vai fazer uma meditação. Questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncia. Número 2. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. Essa palavra descurar eu gostei, e faz tempo que eu não ouço essa palavra aqui, descurar, escurecer, enegrecer, perder a cor, perder o brilho. Vale a pena, né? Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos. Há homens que cavam a sepultura com a própria boca. 4. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente, pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção, atraindo outras bênçãos. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução dos seus problemas.
É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. E a última, fechando com chave de ouro, diz assim: quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. Lindo, né? Uma boca, dois ouvidos. Fala menos e ouvir mais. Agora, quem ouve só pelo um ouvido, aí ouve mono. Quem ouve pelos dois é estéreo. Na semana passada, né? Foi. Por coincidência, semana passada. Não, será que Atrasada. Será que é para estrada? Atrasada. É para mim isso aí. Eu já li 2 vezes seguidas isso aí. Ele está me dizendo, tem alguma coisa aí que ele está dizendo que eu não estou cumprindo. Fala demais, né? Passa da hora, né? Hein? Fala demais, passa um pouquinho Eu da hora. acredito que sim. Mas é bom. Sempre é boa a sua palestra, muito bom. Seu Bíblia, por favor, a prece inicial. Boa noite. Pai eterno, todo-poderoso, Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, neste momento, nos pedimos, purifica o nosso coração e nossa mente, para que possamos absorver a palavra do nosso palestrante, que possamos sair daqui mais aliviados de nossos problemas. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por mais um dia, por mais uma noite. Obrigado por nossas famílias. E que, nesta noite, seja alcançadas as bênçãos que nós desejamos. Que nossos problemas sejam aliviados. Que assim seja. Permissão do Pai Todo-Poderoso, a nossa Mãe Maria Santíssima, com toda essa casa de Jesus, damos por inicial a reunião dessa noite. Para quem não conhece, quem está pela primeira vez, nosso irmão Cláudio, que vai palestrar, nos dará aula, como eu costumo falar. Boa noite, gente. Só esclarecendo, alguém deve ter visto ali no quadro de avisos que hoje seria Valdete, que é a presidente da Seara Espírita Chico Xavier. O que ocorre é que semana passada o filho dela, Alexandre, que é conhecido nosso, teve que ser operado às pressas de um apendicite. E aí ela tem que estar tomando conta, não tinha condições de estar aqui hoje. E aí eu não tenho culpa, né? Vocês vão ter que pagar todos os pecados da vida passada. Tem que me ouvir. Ia ser no final do mês, mas agora não tem jeito. Bom, gente, o nosso tema de hoje está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós gostamos sempre desse tema, de repetir. Falamos nos nossos estudos na quarta-feira. Às vezes, quando antes da pandemia, a gente falava muito aqui nas palestras, que é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: bem-aventurados os que têm puro coração. Todos nós estamos acompanhando essa série, né? Já há várias quintas. O tema de hoje também seria uma palestra lá de trás, na Semana Espírita, mas aí não foi possível fazer por conta da Semana Espírita, que é escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Forte essa colocação do Evangelho. Mas antes, nós queríamos ler essa mensagem de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, que ele faz a referência a esse trecho do Evangelho. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 8. Essa análise que Emmanuel faz, bem curtinha, está no
livro Caminho, Verdade e Vida, também psicografado por Chico Xavier, no capítulo 108, em Reencarnação, que ele diz o seguinte: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento, do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão, abre aspas, melhor é entrar na vida, fecha aspas, representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia das palavras, de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas, com períodos do refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na terra, enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então é muito forte essa colocação. E de fato, o tema da noite, apesar de permitir diversas ilações, análises, cada um tem uma visão às vezes até diferente, mas ele traz esse conceito da reencarnação, que trata-se de lei, simplesmente lei natural. Evidentemente que não é aceita por todos, e muitas pessoas colocam diversas objeções. A primeira delas é que eu não lembro. Ora, gente, tem coisas que nós fizemos nessa vida que nós gostaríamos de ter esquecido, ou não. Muita coisa que nós gostaríamos de passar uma borracha, ou quantas vezes nós dissemos assim: se eu tivesse a oportunidade de refazer, eu teria feito diferente. Não é? Quem nunca disse isso? As escolhas que eu fiz lá atrás não foram boas. Se eu pudesse mudar ou voltar e refazer, eu faria diferente. Por quê? Porque hoje nós temos a experiência. Daqui a 10 anos, nós vamos ter uma experiência que nós não temos hoje. Nós, quando éramos adolescentes, sempre implicávamos com nossos pais. A famosa frase, quando eu crescer não serei como meus pais, vai ser pior. Porque você vai ver que seus pais tinham razão nos comportamentos que tinham. Eram santos? Não, nossos pais tão imperfeitos quanto nós, porque são seres humanos, espíritos em evolução. Mas quantos sacrifícios, quantos nãos ditos com o coração apertado. A experiência nos mostra que nós estávamos errados. Ah, Cláudio, mas será que a experiência também não mostrou que nós também estávamos certos? Sim. Nós não somos só espíritos pervertidos, né? Tem gente que gosta, adora colocar-se nessa posição, né? Nós somos o mal. Não, nós somos espíritos que a espiritualidade superior considera-nos doentes quando praticamos o mal. Nós humanos, nós olhamos para uma pessoa que faz uma maldade em diversos aspectos, nós lançamos logo uma crítica terrível, né? Um julgamento, uma condenação. Os espíritos superiores, a espiritualidade superior nos considera doentes, necessitando do tratamento médico. Nós vamos aqui
pegar o trecho do Evangelho, tem um texto muito grande, eu não vou ler tudo, tá? Para não ficar aquela coisa muito cansativa de leitura, mas a gente vai pegar os pontos principais aqui, como eu gosto de fazer no estudo da quarta-feira, que Kardec analisou, para a gente fazer essa conversa aqui entre nós. E depois eu vou trazer umas 3 questões do Livro dos Espíritos e do livro de Viana de Carvalho. E aí Kardec repete esse trecho até maior do que Emmanuel, quando ele diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele já começa dando o golpe de misericórdia na eternidade de penas que nós aprendemos durante tantos anos. Todo o Evangelho de Jesus, ele sempre coloca isso. Ele não veio condenar ninguém. Ele veio atrás dos que estavam desviados, perdidos. A famosa expressão, a ovelha perdida, um dos mais belos poemas do Evangelho. Quando Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor deixa as suas ovelhas no aprisco e vai atrás da ovelha desgarrada. E a ovelha, quando ouve a voz do pastor, reconhece a sua voz. E é um fato, né? Todas as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Mas os encantos fora do aprisco levam muitas vezes aquela ovelha a achar que é melhor lá, nas aventuras do mundo, a porta larga, do que ficar naquela porta estreita, porque a porta estreita exige de nós alguns sacrifícios. E nós, sinceramente, nós somos muito difíceis de fazer sacrifícios. Que o digam os médicos quando estão tratando da nossa saúde. Não é que você vai no médico e ele diz assim: olha, Cláudio, você vai ter que parar de comer isso, e a pessoa já faz a cara feia. Mas, doutor, não tem problema. Eu tenho um parente que bebia, quando estava morrendo, corria para o médico. Aí o médico cuidava, dava medicamento, e enquanto estava se tratando, ele ficava de boas ali, sem beber, parava, melhorava um pouquinho, voltava a beber. Um dia o médico deu aquele tratamento de choque. Olha, ou você para ou morre, você escolhe. Ele parou. Teve que parar, né? Ele parou. E aí vem, eu não vou repetir porque eu já li o trecho de Emmanuel, quando ele disse: vossa mão, vosso pé é motivo de escândalo. E aí eu vou colocar aqui, gente, alguns pontos, né, que Kardec analisou, fazer um resumo, porque ele é um pouquinho grande, para não ficar cansativa a leitura. Primeiro ponto que a gente anota de Kardec. Lógico, gente, fica o dever de casa para quem quiser fazer, ler também esse trecho e dar suas próprias anotações, suas observações. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. E aí Kardec vem discorrendo que muitas vezes as pessoas fazem de tudo para evitar um escândalo. Por quê? Não, é para não abalar o meu status social. Embora que isso nos últimos anos tenha mudado. É impressionante como nós estamos vendo se cumprirem as palavras de Jesus. Lá no Evangelho, eu não lembro agora o trecho, mas Jesus diz assim, que no final dos tempos, entenda isso como uma metáfora, né? Não um final apocalíptico, como as pessoas esperam, os bons seriam mais bons, os ímpios mais ímpios. Ele coloca isso, é interessante que eu acho que todo mundo aqui hoje, nós temos a mídia, a internet, os famosos de Hollywood adoram um escândalo. Vocês sabem por quê? Vai não vai, aparece um famoso, um escândalo assim, um vídeo íntimo que escapuliu e foi para a internet. Existe em Hollywood uma assessoria para artistas famosos que estão um pouco no ostracismo. E eles têm essa prática, eles chegassem e dizem: fulano, eu estou sem aparecer na mídia. E eu preciso aparecer nisso, só provoca um escândalo. É perfeito, de fato. Tem uma famosa em Hollywood, dona riquíssima, que queria lançar um perfume. Toda vez eu esqueço o nome.
ela fez lá um tipo de perfume e tal, e foi lançar a marca dela. Mas ela queria um lançamento assim que desse aquele boom. E aí ela procurou essa assessoria, que disse, faz um escândalo. Mas que tipo de escândalo? O que mais bomba é o vídeo íntimo. E ela fez. Na semana do lançamento da marca de perfume, que vendeu feito água, porque o nome dela apareceu em todos os jornais. Lógico que a assessoria também diz, deu uma entrevista coletiva com a cara transtornada, revoltada, não sei como isso vazou na internet, né? Todo mundo sabendo que vazou. É uma prática em Hollywood. Eu não sei se isso tem no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é uma prática normal. Preciso aparecer, então dá um jeito aí, Cláudio, você quer aparecer? Faz um escândalo. Se eu fizer não vai dar em nada, porque eu não sou famoso. Mas vejam a que ponto as pessoas chegam para terem fama. Mais adiante, Kardec vai fazendo uma pontuação. O escândalo citado por Jesus é o resultado efetivo do mal moral. Quando a gente fala o mal moral, não é a famosa falta de vergonha na cara, não, gente. É a nossa inferioridade. Eu gosto muito de citar Chico Xavier. Todo mundo fala Chico, né? Chico Xavier conta uma situação interessante. Ano que vem nós vamos ter motivo para falar a vontade dos políticos, né? Porque é ano eleitoral. Chico Xavier passou essa experiência. Ele disse que um dia ia ter eleição, não lembro se foi em Uberaba ou Pedro Leopoldo. Estava ele, num momento de folga, numa rodinha de amigos, e todo mundo metendo a língua no prefeito atual, que ia ser candidato à reeleição, e Chico esperando a vez dele. Porque todo mundo estava falando mal. É normal falar mal do político, ué. Qual é o problema? E Chico disse que estava coçando, né? Ele estava já pensando assim, que quando está uma rodinha para falar mal de alguém, você fica, o seu subconsciente, sua mente começa a ter que achar alguma coisa ruim de fulano. Né? Se você for maluco, que vai dizer, não, mas fulano tem algo de bom, os outros já olham atravessadas. Como assim? Quando chegou a vez de Chico, é bem engraçado que ele diz assim, eu estava com as palavras na ponta da língua, eu já ia abrir a boca para dizer, o prefeito também, quem apareceu? O nosso querido Emmanuel. Apareceu diante de Chico Xavier, já apontando o dedo e disse, a vida do prefeito não lhe diz respeito, tenha vergonha na cara. E aí Chico ficou com os olhos arregalados e ele disse que gaguejou, né? Quando ele foi abrir a boca, ele fez calou-se e disse, gente, eu vou para casa. E Chico narra que os amigos ficaram olhando de longe, depois ele soube que um deles contou que eles comentaram lá assim, depois se meteu com o espiritismo, perdeu o juízo. Mas o Chico levou um puxão de orelha do nosso querido Emmanuel. Porque é o mundo que nós vivemos. André Luiz coloca que é muito complicado, é muito difícil, praticamente impossível passarmos 10 minutos de conversação edificante. E realmente é complicado. Se for uma conversação nada edificante, rende. Então, quando você vê Kardec falando do mal moral, é em todos os aspectos. Nós ainda somos tão atrasados porque nós não desenvolvemos nossa moralidade, nossa ética. Nós precisamos de leis exteriores que não funcionam porque elas não partiram de dentro do meu coração. Lembra do que Jesus disse? Não é o que entra na boca que contamina, é o que sai da boca do homem, pela boca do homem, que parte do coração. Enquanto nós não mudarmos a nossa condição moral, e a regra, lembra, Luiz, quando a gente ia conversando um dia, você me dando carona, o Luiz disse bem assim, só bastava seguir uma lei. Lembra disso? Né? Fazer ao próximo o que você quer para si. O que é que eu quero para mim? Coisas boas ou más? Eu quero a maldade para mim? Não, eu quero coisas boas, então vamos dar ao próximo. Mas aí a gente bate numa coisa, que lá no Livro dos Espíritos, eu não vou atrás da questão não, porque eu lembro dela, quando Kardec pergunta qual o principal sinal de nossa imperfeição moral, e os espíritos respondem assim, interesse pessoal. Enquanto o interesse pessoal, no sentido egoístico, predominar na nossa natureza, nós ainda somos espíritos muito atrasados. Porque o interesse pessoal é a pedra de toque da nossa evolução. Quando eu me disponho a ceder
de mim para o próximo, para um grupo, para uma sociedade, ainda que eu faça isso numa luta titânica dentro de mim, eu estou fazendo um burilamento interior. Se eu ainda não luto, se eu não brigo, não penso, é porque eu já evoluí o suficiente para fazer isso naturalmente. São as pessoas de bem. Que a gente olha assim, como é que alguém pratica o bem ao próximo assim, tão naturalmente? Enquanto que outros, como nós, temos que lutar, e é aquela dificuldade. Eu lembro de Divaldo Franco, na residência de um casal, quando ele parece que foi publicar o primeiro livro, conversando com eles, e dizendo assim, porque tem muita dificuldade, o custo é alto. E era um casal rico, e aquele senhor chegou lá e disse, quanto é, Divaldo, para publicar o livro? Aí disse lá o valor, sei lá, 10 mil cruzeiros, um exemplo, não lembro o valor agora. E ele foi lá e tirou 10 mil, cofre cheio de dinheiro, ele foi abrir o cofre, tirou 10 mil cruzeiros, um exemplo, e deu a Divaldo, disse, pronto, publica o livro. Aí a esposa dele olhou assim, só 10 mil? Deu o dinheiro todinho do cofre. Aí ele olhou, deu o dinheiro todinho, ele foi e tirou, e deu o dinheiro todinho a Divaldo. Aí Joana apareceu a Divaldo e disse assim, ele é grande, a esposa, mas ela é maior. Ele fez o bem, ele foi dar só, mas ele só foi dar limitado aos 10 mil, ele nem pensou em dar o resto. A esposa olhou, não, porque ele tem muito, não precisa guardar isso aí não. Essa mulher já está desprendida. Quem quiser ler um exemplo bem claro, vai lá no livro Céu e Inferno, segunda parte dos exemplos, a Condessa Paula. Riquíssima, eu só me lembro de ler Diana. Riquíssima, bela, poderosa, mas uma criatura extremamente evoluída. Aí Kardec coloca, olha, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. O mal é uma consequência da imperfeição dos homens. Deus não tem nada a ver com o mal, gente. O mal somos nós quem criamos. A sombra é a ausência da luz. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Jesus nos coloca nessa condição de sermos luz para iluminar, e o sal que dá gosto, que dá sabor, que preserva. Mas se o sal de Jesus perde o seu valor, não serve, é pisoteado, é jogado fora. Se a luz que há em ti são trevas, quão triste nós somos. Então, nós ainda somos, quando a gente fala de mal, não estou falando de pessoas que matam outras, homicídios, roubos, estupros, não é isso não. Esse é um mal exagerado, gente. Isso aí já é a barbaridade, a animalidade se manifestando. Nós temos muitas formas de praticar o mal, e uma delas está aqui, pequenininha em nossa boca. Interessante o exórdio de hoje, não é? Para a gente ouvir mais, falar menos. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios. E aí ele coloca o seguinte, quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão remédio no bem. Não é assim que nós fazemos no dia a dia, né? Você é aquela pessoa que é desregrada, seja na bebida, na alimentação, enfim. E aí você vai tendo problemas e mais problemas até que você resolve, não, agora eu tenho que procurar o médico, eu tenho que procurar a cura. E a escolha é sua. Se o médico diz, para de comer isto, eu tenho um conhecido que eu ria muito com ele, ele não tomava água, era só Coca-Cola. Perfeito? Ele dizia, de jeito nenhum, água não mata a minha sede. Se Coca-Cola mata, esse mata você. Né? Aí foi para o médico, quando o médico fez o exame, tinha um monte de coisa nele. Ele disse, eu não vou parar de comer nada por causa desse monte de coisa. Agora foi obrigado a parar, porque se não parasse, já sabe, ia conhecer o mundo espiritual e descobrir que a vida é imortal. Para quem não acredita, né, gente? Porque nós estamos aqui na Terra, não é aquela coisa assim, de dizer, eu não tenho direito a me divertir, a ter um lazer, um prazer com a família e os amigos. Não. O excesso em tudo faz mal. A água não faz mal a ninguém, mata a nossa sede. Agora toma um botijão de 20 litros de uma vez só, você vai morrer. É ter o equilíbrio em tudo. Saber viver com equilíbrio. É muito simples, né? Parece pelo menos simples. Mais adiante, quando ele coloca, ele faz até uma pergunta. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, porque se viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. E Kardec pergunta, isso é ruim? Já pensou se nosso mundo
Se em nosso mundo nós não tivéssemos as maldades que nós vemos, guerras, destruições, fome, doença, os abortos criminosos, tantos suicídios, pobrezas, velhice desamparada, infância abandonada, já pensou se nós não tivéssemos isso? Seria um paraíso para nós. Que as pessoas simplesmente se respeitassem no trânsito, que coisa linda, né? Que cada um se desprendesse de si em favor do próximo. Ninguém ia abusar da bondade do próximo, porque cada um ia saber, ia pensar assim: eu quero ser tratado desta forma, então eu preciso tratar assim também. Por isso que Kardec coloca, né? Suponhamos a humanidade transformada em pessoas, em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes porque seriam bons. Seriam bons. Ai daquele por quem o escândalo venha. O problema que nós temos no mundo, já falamos muito aqui, né? Nós somos um mundo de provas e expiações, aqui o mal predomina. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer o mal. Não há desculpa. Eu não posso usar como desculpa fazer o mal porque todo mundo faz. Eu não posso usar aquela lição que nós aprendemos de nossas mães, né? Mãe, eu posso fazer isso? Não, mas fulano faz, todo mundo está fazendo, se você não é todo mundo. Quem nunca ouviu isso em casa? Você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo que faz o mal, que pratica o mal, sobre todos os aspectos. Sejamos diferentes. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: por que no mundo o mal predomina? Aí todo mundo imagina assim, não? Porque tem muita gente ruim no mundo, mais pessoas malvadas. Não, ele diz assim: porque os bons são tímidos. Quando o quiserem, prevalecerão. Aí voltamos lá para o comecinho, quando o André Luiz falou, é muito complicado passar 10 minutos de conversação edificante, porque nós sentimos prazer em fazer o mal e não procuramos fazer o bem. Nós sentimos prazer numa conversa contra a vida de alguém, contra uma pessoa, sem saber as motivações daquela pessoa, por mais que aparentemente as ações daquela pessoa estejam erradas. Se nós não temos a visão holística do fato, nós não podemos opinar. Se nós não sabemos todos os detalhes de um ocorrido, nós não podemos dar nenhuma opinião que não seja leviana. Eu lembro de uma conhecida que me perguntou uma vez o seguinte: se eu sabia o que era, se eu conhecia o Vale do Amanhecer. Eu disse: não conheço, não sei o que é, sei que tem em Garanhuns. Ela fez: é espiritismo? Eu disse: não é espiritismo, espiritismo é isso, isso, isso. Aí ela fez assim: eu ouvi dizer, espalhe por aí, você foi lá, leu alguma coisa? Não, eu ouvi dizer, então não serve. Não serve eu ouvir dizer, porque você pode ter ouvido dizer distorcido. O que é que acontece com o espiritismo? Eu lembro, eu sou espírita desde os 16 anos, eu tenho 53. Quantas vezes me disseram que eu era macumbeiro? E a pessoa que disse nem sabe o que é macumba. Nem sabe o que é um macumbeiro. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas é só pesquisar, gente. A pessoa cria um estereótipo. Não é? Ou maluco, ou adorador de Satanás. Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi muito. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Aí Kardec fala dessa figura enérgica. E aí é onde entra a questão da reencarnação, que nós vemos Emmanuel colocando aqui. E hoje nós estamos observando o seguinte: no passado nós tínhamos muitas reencarnações desse tipo. Pode observar, principalmente quem viaja muito. Muitas pessoas com deficiências físicas muito profundas. Diminuiu um pouco e hoje as expiações e os resgates são de ordem psicológica. Não é à toa que temos bilhões de pessoas depressivas no mundo. É um sinal de que nós já não temos aqueles resgates tão dolorosos como outrora ocorriam, que a literatura espírita cita tanto. Mas é um sinal de que nós precisamos melhorar muito. A prova disso é que nós passamos o quê? Quase 2 anos, né, gente? Parados em casa, sem poder trabalhar, sem nos reunirmos.
E milhares de pessoas estão ansiosas para quê? Quem adivinha? Está chegando. Carnaval. Ninguém está preocupado com as consequências disso. Mas nós passamos um ano já sem, passa 2, passa 3, o que importa é a saúde. Aqui, rapidinho, por causa do tempo, eu trouxe no livro dos Espíritos o capítulo 6 da segunda parte, gente, que é a escolha das provas. São várias questões, eu só escolhi 2 ou 3, porque é muita coisa. Escolha das provas. Quem já ouviu aquela expressão assim dos nossos filhos, né? Eu nunca disse não, viu? Porque na minha época, se eu dissesse isso, eu ia descobrir de outra forma que eu estava errado. Eu não pedi para nascer. Quem nunca ouviu isso aí, alguém falar assim, né? Eu não pedi para nascer, principalmente adolescentes, quando os pais proíbem alguma coisa. Aí diz assim, eu não pedi para nascer, principalmente nessa família. Aí eu brinco assim, você não só pediu, você implorou, inclusive de joelhos, fez todo o sacrifício para nascer naquela família. Você nasceu na família certa, você nasceu no lugar certo. Ninguém nasceu na família errada, ninguém nasceu no lugar errado. Nascemos no lugar necessário à nossa evolução. Aí eu escolhi algumas questões. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? É aquela história de dizer assim, tudo é da minha vida passada. Não. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que é assim, causas anteriores das aflições, é no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições. Tem coisas que nós, aflições, vamos usar essa expressão, né? Dores, problemas que nós que desenvolvemos, que criamos na vida atual. Tem alguns da vida passada, perfeito. E eu vou sintetizar a resposta dos Espíritos, que é um pouquinho grande. Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. E aí ele dá um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo simples assim. Alguém que tem o instinto do roubo. Ele quer vencer esse instinto, ele vai reencarnar onde? No meio de pessoas honestas? Não vai funcionar. Aí Kardec pergunta, mas como é que alguém pode querer nascer no meio de malfeitores? Justamente por isso. E há casos, há exemplos de pessoas que nasceram nesse meio e que não se corromperam, provando que é possível sim. Que o meio não é suficiente para me moldar de forma negativa. Aí outra questão. O espírito nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve suportar, experimentar todos os gêneros de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar orgulho, inveja, avareza, sensualidade? Certamente que não. Pois sabeis que há espírito que desde o começo tomam o caminho do bem. As escolhas são nossas. Nós é quem decidimos o que nós queremos fazer. Entre o bem e o mal, o que é que eu vou escolher? Muitas pessoas vão dizer assim, parece fácil, né? Mas não é não, Cláudio, não é fácil não. Não é fácil porque nós nos acostumamos com essa prática. E de milênios. Não é de hoje, não é da encarnação passada. Temos alguns méritos, graças a Deus que os temos, sim, claro. Nós temos aquele sentimento nobre que muitas vezes nos faz ajudar o próximo, de rompante muitas vezes. Um exemplo disso é quando tem aquelas grandes tragédias que você vê as pessoas se juntando, pessoas que nunca se viram na vida, nunca tiveram contato, dão as mãos e ajudam uns às outras. Que bom que isso fosse uma prática constante. Nos mundos superiores é assim, aqui na Terra é o inverso. De vez em quando a gente vê alguma câmera de segurança mostrando pessoas, eu vi uma cena tão linda essa semana, uma criança, chega uma criança, um menino de rua, e ali vai pedir, eu não sei nem se ele é uma criança que mora na rua, mas ele é bem pobrezinho, e vai pedir comida. Está o pai, a mãe e a criança num restaurante. Pelo jeito ali, os pais não deram atenção. Aí uma criança arrodeou por aqui e a menininha ficou pegando a comida e colocando aqui assim, ó. Até que os pais perceberam a atitude da filha e ficaram, de certa forma, envergonhados. E colocaram o garotinho à mesa para jantar ou almoçar com eles. Por isso que eu gosto muito quando Érica
Ruth, né? Citou aqui, ou foi Érica ou foi Ruth, agora deu branco. Esse vídeo Você viu, né? eu mandei. Aquele, sim, que bom que você lembrou. E domingo aconteceu o caso bem parecido do lado. Aquele poema de Gonzaguinha que diz assim: eu fico com a pureza da resposta das crianças. Porque criança, por natureza, ela fala o que vem no coração, se você gosta ou não é verdade. Eu tenho um amigo que ele dizia sempre para mim: Cláudio, eu passo fogo com minhas 2 filhas. Minha esposa bota uma roupa, não ficou legal, aí eu vou e digo: ai, tá linda, maravilhosa, meu Deus. Aí as crianças olham assim: tá não, mãe, tá feia. Mas você não disse que estava bonita? Aí, né, minhas irmãs, pelo amor de Deus, tenham piedade da gente nessas horas. Não faça isso com a gente, não. Aí quando ela trocou de roupa, as filhinhas olharam assim: mamãe, você tá linda, maravilhosa. Pronto, ela ganhou a noite. Criança não pensa como nós pensamos, nós afivelamos uma máscara ao rosto, né? Eu fiz teatro muito tempo e a coisa mais impressionante é fazer teatro para criança, porque se ela gostou, ela se envolve, se ela não gostou, já era. Adulto aplaude. E ainda chega no final e diz: gostei muito, viu, Fátima? Estava horrível. Gostei nada, nunca mais eu venho. Mas temos que sair antes da hora. Tem que sair antes da hora, mas a criança não. Me permitam, gente, por conta do tempo, eu não quero me estender, citar aqui este livro que eu recomendo para todo mundo. Atualidade do Pensamento Espírita. É um livro no formato do Livro dos Espíritos, com as seguintes análises pelo Espírito Viana de Carvalho através de Divaldo Franco: ciências sociais, políticas e econômicas, ciências médicas e biológicas, jurídicas, ciências educacionais, comunicação e artes, ciências tecnológicas, física nuclear, informática, automação, à luz do Espiritismo. E aí ele traz algumas questões, eu trouxe uma especificamente, em relação a fatalismo, né? Muita gente fala que a minha vida é uma fatalidade. O fatalismo, o destino, o estado escrito, aplicados à ordem moral, não absolvem o crime e desapreciam a virtude. É aquela história: não, fulano nasceu para ser bandido. Era o destino dele. Mas se ele reencarnou para ser um criminoso, qual é a culpa dele? Não poderia, não faz sentido. A propósito, quando Kardec pergunta qual o objetivo da reencarnação, é evolução, progresso e aprendizado do espírito. Não é para castigar o espírito, viu, gente? Tenham plena convicção. Se alguém falar na frente de vocês: a reencarnação é para castigar o espírito, rebata na hora. O espiritismo não ensina isso. Outras religiões podem ensinar que aceitam a reencarnação, mas o espiritismo não ensina isso, não. O único fatalismo que existe é para o bem, para a fé, para a felicidade. O destino, cada qual está a escrevê-lo com os atos, mediante o seu livre-arbítrio. Graças à lei de causa e efeito, cada um é aquilo que de si mesmo faz. Conforme age, assim recebe a resposta da vida. Então, se eu sou uma pessoa, mas peraí, tem gente que faz o bem e recebe a ingratidão de volta. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falaram a Kardec: benefícios pagos com a ingratidão. Você só precisa ter uma gratidão, a que nasce da sua consciência tranquila, da paz na consciência, de saber que, como dizem os Espíritos, à noite uma sinfonia de bênçãos sobe ao alto pedindo por você. Quando você dá uma cesta, quando você dá um alimento, quando você escuta alguém, quando você oferece seu ombro, quando você tira esse relógio do braço para dar tempo a alguém de conversar com você, só para muitas vezes desabafar, e essa pessoa diz assim: Deus te abençoe. Aquilo foi sincero. E essa sinfonia sobe ao alto. Eu lembro de André Luiz recebendo a informação dos Espíritos que até o bem que foi esquecido, o bem que ele fez, que foi esquecido e que não foi agradecido, retorna para ele. Por quê, gente? Não é preciso se preocupar se o bem ou o mal que nós fazemos vai retornar para a gente, não. Porque isso é uma lei da natureza. Chama-se lei de causa e efeito. É uma lei divina. Tudo que nós fazemos, absolutamente tudo, voltará a curto, médio ou longo prazo para nós. O problema é que nós somos imediatistas, né? Nós queremos fazer hoje, daqui a 2 minutos está recebendo o que for bom, porque se for o mal nós não queremos.
Então sejamos gratos. E eu gostaria de, aqui nesses minutos finais, encerrar com uma mensagem do Espírito Amélia Rodrigues, que muito conhecida por todos, que é o poema da gratidão. Que ele diz assim: Senhor, nós desejamos te agradecer. Agradecer por tudo que nos destes, por tudo que nos dás. Agradecer-te a visão, a felicidade de poder enxergar. Com os olhos, vemos a terra, vemos o céu, vemos o mar, vemos a natureza e vemos a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. Mas diante da minha claridade visual, aos que não têm amanhecer e se debatem nas trevas, deixa-me por eles orar. Eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também poderão enxergar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus e que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do salgueiro, a voz melancólica do boiadeiro, ouvidos que escutam a melodia do povo que desce do morro à praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Mas diante da minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também poderão ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que evangeliza, pela voz que flauteia uma canção e teu nome proclama em profunda emoção. Mas diante de tanta melodia, recordo os que padecem de afasia, que não podem falar à noite e cantar de dia. Deixa-me por eles orar, eu sei que também um dia irão falar. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que colhem, que recolhem, pelas mãos da caridade, da solidariedade, pelas mãos do amor, pelas mãos que lavram leis, escrevem livros, cartas, poemas de amor, mas sobretudo pelas mãos que no seu seio abrigam os filhos de corpo alheio, e pelos pés que me levam a andar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do corpo perfeito, deixa-me louvar, porque vida tenho na terra, vendo os que jazem no leito de dor, paralíticos, amputados, infelizes, marcados, desgraçados. Deixa-me por eles orar, porque um dia bailarão na outra encarnação. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, meu doce cantinho, minha tapera, minha favela, meu ninho, minha mansão, meu bangalô, meu palácio, meu lar de amor e meu amor. Quem pode viver sem o amor? Seja o amor de uma mulher, de um irmão, de um amigo, de um aperto de mão, até de um cão, pois quem vive com a solidão? Mas se eu não tiver ninguém, nem um amigo para minha mão estreitar, nem uma cama para me deitar, nem lar, nem mesmo lar, deixa-me dizer-te, Senhor, que eu tenho a Ti, que amo a vida, que é nobre e colorida. Deixa-me dizer-te que creio em Ti. Muito obrigado pela nossa presença aqui. Muito obrigado, Senhor. Que Jesus nos abençoe. Uma aula, portanto, né, professor? Está aí o senhor para... Muito bem. Essa poesia aí, até que eu já pedi uma vez para você fazer no final de ano, né? Muito lindo. Eu amo quando ele faz isso daí. O que me tocou muito também, falar menos, aí a tua palestra veio de novo, né? Falar menos, ouvir mais. Deus foi muito sábio, fez 2 ouvidos e uma só boca para a gente, né? Eu vou contar bem rapidinho, bem rapidinho mesmo. Eu fui comprar uma toalha para minha mesa redonda, aí pedi para o rapaz, eu queria uma toalha. Aí ele veio com uma toalha de crochê, eu falei, crochê eu faço, moço. Eu faço crochê, eu faço tricô. Eu queria uma toalha de rede, uma toalha diferente. Ele disse, você não faz um crochê igual esse. Esse aqui você não faz. Aí me mostrando, eu olhando, e eu pensando. Aí eu dei um Chico Xavier. Eu arrancar saliva, engolir aqui, me ajuntar e não falar nada, porque essa toalha eu faço. Eu ia fechar. Mas eu vou ficar quieta. Vamos ficar quieta, né?
Bom, minha gente, eu quero, primeiramente, eu e a direção da casa, como falou eu, Rogério, Cláudio, Érica, Beatriz, Ruth, que não pôde estar hoje aqui conosco, agradecer a contribuição das nossas cestas básicas para as nossas assistidas. Todo ano nós entregamos uma cesta básica de Natal. E de ontem para hoje eu me emocionei muito, porque eu não esperava. E uma pessoa me ligou e disse, já completou as cestas básicas, fizeram as cestas básicas, nós montamos, falta um pouquinho, mas nós montamos. Aí ela disse, eu tenho uma doação para fazer. Eu quero que você dê para cada uma das assistidas, que são cadastradas no centro, uma coxa. Vai ser o presente de Natal. E nós recebemos todas essas coxas novas, zeradas, para presentear. Só falta fazer a embalagem agora, né? Mais um trabalhinho por jogo. Fazer a embalagem, mais uma coisa espetacular. E Dona Ivanilda, não sei se vocês conhecem, ela fala, Joana é ajudar escandalosamente. E é mesmo, porque nós não esperávamos entregar só a cesta básica. E além da cesta básica, elas vão receber um presente também. Então eu só tenho a agradecer a todos que contribuíram com as nossas cestas básicas. Pedir que Deus abençoe, que não falte nunca, jamais, o pão de cada dia na mesa de cada um. E convidá-los também. Não essa sexta, na outra é dia 10, não é isso, Cláudio? Próxima sexta, dia 10. Nós vamos fazer a entrega das cestas básicas. Estão todos convidados, quem quiser vir assistir e ajudar também a entrega, de 14 horas. Sexta, da manhã a 8, às 14 horas, nós vamos estar fazendo a distribuição dessas cestas básicas. São 65 famílias, 75 famílias, aliás, cadastradas. Mas nós conseguimos montar mais de 80. Então foi uma bênção mesmo. Por isso que a gente fala escandalosamente ajudar. Nós conseguimos montar essas cestas, trabalhamos aqui, né, Nalva? Foi um trabalho, né, de 1h30 da tarde, saímos aqui das 5 horas. Olha, estávamos, você nem imagina, super cansados mesmo, mas gratificante. Valeu a pena. E estão, mais uma vez eu digo, todos convidados para ver o trabalho. Quem não puder vir, porque eles estão trabalhando, nós registramos tudo, desde a contribuição, nós registramos tudo, e a entrega também. Nós tiramos foto, colocamos ali no painel, às vezes até um videozinho, né, a Ruth faz, das entregas das cestas, viu? Aí, para vocês saberem, porque teve muitas pessoas que doaram em espécie, para ver onde foi destinado o seu dinheiro, das cestas básicas. Ok? Meu muito obrigada. E vamos fazer o sorteio, como diz Ruth, dos 2 veículos aqui. Até que número, Érica? Eu contei 27. Achei 28, tá vendo? Ó, 30. Eu não falei que chegou mais? 32. 32. Tá vendo? Muito bem. Eu não tenho problema, é só tirar o óculos para não enxergar. E pior que sai apagado, gente. Falou? Tá apagado. Tem que refazer. 14. Número 14. Comecinho, né? Olha aí a mensagem. Olha do lado do outro, 14. É isso. Ninguém pegou 14. Ele está tirando do bolso, aliás. É, Gelson?
Passou batido, né? Chama outro. Aí ele está olhando ali ainda. Cara. Não sei nem se pegaram. Ninguém, gente. 14. Então, vamos lá. Já passou. 9. Não. Perguntou. Não foi ele? Santo 14 não aparece. Mas se aparecer não tem problema nenhum. Não. Tem 2. Obrigado. Isso é bom. Pode achar o Pode levar. 12. 12. Não é possível. 12 de novo. 12, gente. Olha aí no papelzinho. Não vai para o colegial. Deve estar. Deve ser do 13. Eu acho que esse comecinho não vai ter, não. 27. Ah, tem que ser você mesmo. Vamos convidar nosso irmão de Jaci para fazer a prece final, que é o passo coletivo, como eu costumo falar. Vocês lembrem naquelas pessoas que estão acamadas, que estão no leito do hospital, que estão adormentadas, aquelas que estão no presídio, aquelas que estão sem um teto para se abrigar, que estão sem um pão nosso de cada dia, como diz o nosso amigo. Só temos a agradecer a Deus. Então vamos pensar que Deus sabe muito mais do que nós. Quem é que está precisando de tantas bênçãos? Todos estão nessa. Tem uns que estão precisando muito mais. O nosso irmão Jaci. Aqui também está a caixinha de vibrações das pessoas que estão necessitando de uma oração, de uma prece, de um conforto. Está aqui, Jaci, a caixinha, a nossa água também lá fora para fazer as vibrações, a purificação da água, certo? Vocês ouviram a instrução, né? Vamos trabalhar um pouco com a mente, servir. É muito importante. Hoje nós vamos trabalhar doando fluidos. Pegando uma vez para a semana. É muito doar os fluidos. Vamos nos concentrar um pouco. E vocês seguem a orientação com a voz do que estamos falando. Nós vamos ser o facilitador para que vocês sigam mentalmente ajudando. Primeiro, nos concentramos pedindo ao nome de Jesus a elevação para que possamos, através do nosso conselho, doar as energias para todos que estejamos necessitados. Vamos primeiro passar a energia no nosso físico, no nosso corpo, e em seguida a gente direciona mentalmente os pensamentos para o que o facilitador denominar. Vamos pensar em Deus. Respira. A respiração é uma interligação entre nós e o nosso eu superior, Deus. Respire. Relaxe. Solta a respiração. Novamente. Relaxe. Solta a respiração.
amando, servindo. Vamos ao banho, segundo o ofício. Vamos agora para aqueles irmãos que estão em seus lares, com doenças, com desequilíbrio, com necessidade de assistirmos a Ele, palavras, pensamentos e orientação de amor, para que eles se restabeleçam em suas necessidades físicas e espirituais.